Oi, gente, Renato Borges falando. Já faz um tempinho que eu não gravo vídeo e hoje eu tava estudando aqui, vendo esse novo aplicativo do chat GPT e eu pedi para ele fazer uma resenha do livro, né, 1984 de George Orwell, que é um clássico da literatura, né, e pra gente entender um pouquinho do que a gente está vendo hoje em dia, né, que a gente está tendo hoje em dia em relação não só ao Brasil, mas em relação ao mundo inteiro, né, a relação assim de governos que querem ser totalitários, né. Então eu fiz duas perguntas, né, pro chat GPT. Eu fiz a primeira pergunta, eu falei assim, eu escrevi assim: faça uma resenha do livro 1984 de George Orwell. Aí ele mandou aqui a mensagem, né, escreveu, aí eu gravei para fazer esse vídeo. E eu vou ler para vocês. Ó, 1984 é um clássico da literatura distópica, escrita por George Orwell e publicada em 1949. O livro retrata o mundo sombrio e autoritário, no qual o governo totalitário liderado pelo partido, controla todos os aspectos da vida das pessoas, incluindo seus pensamentos e emoções. A história se passa em um futuro imaginário, no qual a sociedade está dividida em três classes: os membros do partido, a classe dominante, os proletários e a classe trabalhadora. As pessoas consideradas fora da lei por se oporem ao governo. O protagonista do livro é Winston Smith, um homem que trabalha no departamento de documentação do partido e começa a questionar a autoridade e a manipulação do governo. Ele inicia um relacionamento com uma mulher chamada Julia, que compartilha de suas opiniões e crenças, e juntos eles começam a se rebelar contra o partido. O livro explora temas complexos como a liberdade individual, o controle do Estado sobre a mente das pessoas, o poder da propaganda, a manipulação da história e a natureza da verdade. A escrita de Orwell é clara, concisa, e sua habilidade em descrever o mundo tão sombrio, a habilidade de descrever um mundo tão sombrio, aqui, assustador, é impressionante. O livro é uma crítica feroz aos regimes totalitários e uma advertência sobre os perigos dos governos autoritários e opressivos. No geral, 1974 é uma leitura essencial para quem quer entender os perigos do autoritarismo e da manipulação governamental. É um livro que permanece relevante e impactante até hoje, quase 70 anos depois da publicação. E também, né, nesse livro, aqui essa resenha, né, ele fala sobre a opressão, né, desse governo totalitário. E uma dessas formas desse governo usou para deixar as pessoas assim com a mente tão fechada, né, acreditando em tudo que eles falam, foi a criação da nova língua. Né? A nova língua é o que a gente está vendo hoje em dia, só que hoje em dia eles colocaram o nome de linguagem neutra, né? E a linguagem neutra eles falam que é para ser uma linguagem inclusiva, né? Que é para incluir as pessoas, né? Que não binárias, né? E, e com isso estão tendo muitos, né? Vai gerar muitas confusões, né, na cabeça das pessoas, né? Porque a língua portuguesa, né, tem regras, né, ortografias, e regras, né, são rígidas, né, e não podem ser quebradas assim só por esse motivo, né, de inclusão, né, e essa nova língua no livro, 1984, era para deixar as pessoas assim cada vez mais pobres de seu nível de consciência, né, cada vez mais escasso, né, e fazer as pessoas terem muitas confusões, né, porque umas palavras significavam várias coisas, né, e aí com isso eles mudaram a história do passado. Tanto que esse Winston, que é o principal do livro, ele trabalha nesse departamento, né, que é relacionado às palavras, e escrevia, né, reescrevia a história, né. Então, para não dar muito spoiler do livro, eu vou parar por aqui de falar a respeito do livro. E aí, o que eu andei pensando, né, a respeito dessa nova língua, e também a respeito dessa linguagem neutra da agenda woke, né. Aí eu peguei e fiz a seguinte questionamento para esse chat GPT, né? Ó, faça pontos de relação entre a nova língua de 1984 e a linguagem neutra da agenda woke. Aí o chat escreveu para mim aqui, ó. A nova língua de 1984 e a linguagem neutra da agenda woke têm em comum o uso da linguagem como uma forma de manipulação da realidade e do pensamento das pessoas. A nova língua é uma língua fictícia criada pelo partido no livro de 1984 para controlar a mente das pessoas, limitando a sua capacidade de pensar e expressar ideias que possam ameaçar o status quo. A linguagem é simplificada, ambígua e cheia de eufemismos que distorcem o significado das palavras e impede a comunicação clara e precisa. Da mesma forma, a linguagem neutra da agenda woke é uma tentativa de manipular o pensamento e o discurso das pessoas, limitando a expressão de ideias que possam ser consideradas ofensivas ou discriminatórias. Essa linguagem usa termos genéricos e ambíguos para descrever grupos de pessoas, evitando assim qualquer conotação que possa ser considerada negativa ou opressiva.
Ambas as formas de linguagem buscam impor uma narrativa única, moldando a maneira como as pessoas pensam e se comunicam. A nova língua é usada pelo partido como uma forma de controle absoluto sobre a população, enquanto a linguagem neutra da agenda woke é usada como uma forma de controle social, de mudança cultural. No entanto, é importante notar que as motivações por trás do uso da linguagem da nova língua e da agenda woke são muito diferentes. Enquanto a nova língua busca manter um regime totalitário no poder, a linguagem neutra da agenda woke busca promover a inclusão e a igualdade social. No entanto, as duas formas de linguagem podem ter consequências negativas na liberdade de pensamento e de expressão das pessoas. Então, esse finalzinho aqui, ó, bate mais ou menos com o que eu estava pensando a respeito, né, dessas duas formas de linguagem, né? Ó, as duas formas de linguagem podem ter consequências negativas na liberdade de pensamento e de expressão das pessoas. Então, né, até que ponto, né, a gente pode ser tolerante, né, ou pode estar respeitando essas mudanças abruptas, né, na nossa língua, em relação à nossa língua portuguesa, né, porque tem tantas regras que nós todos, né, demoramos tanto para aprender na escola, e agora, para cumprir uma agenda, né, que vem de fora, né, se a gente for pesquisar mesmo, a gente sabe que essa agenda não é daqui do Brasil, essa agenda ela vem de fora, ela vem dominando o mundo todo praticamente, e assim, nessa base da imposição. O problema não é nem estar o grupo de pessoas usando ou não certos tipos de linguagem, certos tipos de palavras, né? O problema é querer fazer as pessoas, obrigar as pessoas a falar, né? E quem não falar usar esse tipo de linguagem, vai estar cometendo algum tipo de crime. Não existe isso, né? Assim, querer impor as pessoas, né? Fazer uma coisa de cima para baixo não é certo. Por isso que ele fala aqui, ó. No entanto, as duas formas de linguagem podem ter consequências negativas na liberdade de pensamento e de expressão das pessoas. E eu ainda acho que vai além, né? Porque vai estar excluindo também muitas outras pessoas, muitos outros grupos, né? Igual tem pessoas que não escutam, não ouvem. Eles aprenderam a ler, né, os nossos lábios. Tem também os que não enxergam, né, os cegos, que em braille, como que em braille vai estar escrito lá todos, né? E não tem isso ainda, né? Vai mexer com muitos outros grupos, né, que são considerados minorias, para atender apenas uma minoria que é tão pequenininha, parece que é 1,2% das pessoas que querem que essa mudança, e os outros, e o restante 98,8, né, que tá fora desse grupo, né? Então eu acho assim, muito estranho isso, né? E ainda eu acho que vai dar muito pano para manga, como se diz, né? Ainda vai ter muita comentários em cima disso, né, em relação a esse tema, né? Bom, o que eu queria falar hoje a respeito do uso da linguagem, né, e também dessa nova engenharia, né, dessa nova inteligência artificial, que é o ChatGPT, que achei muito interessante, assim, que ele fez, assim, essa resenha do livro, né, de George Orwell, que eu já li faz um tempinho já, ele fez uma resenha, assim, curta, né, e depois eu achei interessante também que ele fez essa relação da nova língua, que fala sobre o que tem, né, no livro, né, e aí eu pedi essa relação com a agenda woke, né, do, que fala sobre a linguagem neutra, né, e aí achei que ele é interessante que ele fez essa relação e deu esse texto legal aqui, interessante, né. Tá, para mais vídeos, né, é só acompanhar Renato Borges 77 no YouTube ou Renato Borges 3677 no Instagram. Bom dia, boa tarde, boa noite. Curta, comente, compartilhe. Até mais.